Oi, gente, sou Eliane Kovaleski, me acompanha lá no YouTube, Eliane Kovaleski nas mídias, e você vai entender muito bem o que eu vou te passar. Então, em nome de Jesus, eu já me coloco aqui disponível ao Espírito Santo de Deus, para que Ele me use como um corpo de Cristo, porque a mente é dele, e é Ele que me governa. Por isso, eu coloco a cruz me revelada sempre no projeto. Esse método ele faz parte da tua história também de vida. A cruz me revelada, ela surge assim. E eu vou te mostrar por quê. Porque dentro de nós existe uma mente de Cristo. A mente de Cristo é para ser copiada. Jesus é a nossa cabeça. Aí eu vou fazer aqui um pescocinho para você entender. Aqui eu vou fazer um umbiguinho e aqui eu vou fazer umas perninhas, tá? Para você ter uma ideia. É como se fôssemos nós na cruz. Só que não. Quem nos salvou na cruz foi Jesus. Então você precisa entender que quando Deus falou, Jesus falou ao subir aos céus, ele disse: meu Pai Deus, enviará para vocês o Espírito Santo Consolador, para que ele more em vocês. Então o Espírito Santo, ele estaria morando no nosso corpo. Estou fazendo uma divisão aqui, porque o nosso corpo, ele nasceu com a cabeça para baixo. Vou colocar assim para você ter uma ideia. E outra maneira de dizer, ó, nossa mente, ela nasceu assim. É o número 6. Lembra que o número 6 ele tem uma representação humana. No sexto dia, Deus fez o homem e a mulher. Então, o número 6 representa o homem. Então, a criança nasceu com a cabeça no chão, dos 0 aos 7 aninhos, dos 7 aos 14 aninhos e dos 14 aos 21. É muito difícil alguém ter esse conceito nesse mundo. Por quê? Porque fui eu que desenvolvi esse projeto. Porque o apelo meu foi para Deus. Me socorra, Deus. E era eu, Eliane, e eu então me senti exclusiva de Deus. A exclusividade foi um dos princípios que eu utilizei sem mesmo conhecer a palavra de Deus. E foi pela fé que eu acreditei sem duvidar que Deus iria me salvar, e foi pelo amor que eu imaginava que Deus tinha por mim. Então o meu primeiro passo, o meu número 1, equivale ao quê? A minha unidade com Deus. Então o número 1, gente, ele significa a unidade com Deus. Então todos os dias, de 1 a 31 do mês, eu faço uma dinâmica até o 9, para que você, se você não acertou as suas histórias aí nesses 9 dias, tem como você conversar com Deus na intimidade, começar de novo. É 3 fases de 9 no mês, para você ter aí o teu corpo integrado à vontade de Deus. E como? Porque nós estamos dividindo aqui. Percebe que eu dividi teu corpo aqui até o teu joelho, dos 0 a 7 anos. Aí eu divido o teu corpo aqui dos 7 aos 14, que é a parte social. Aqui é a parte do estímulo, tá? Você em unidade com Deus precisa ser estimulado. Deus te estimula e você tem que se estimular. Você primeiro dá o passo e depois Deus continua com você. Então, primeiro é você que tem que fazer alguma coisa, porque Deus já fez, na verdade, a tua história em espírito aqui. E em verdade, Deus já tinha feito, conversado com você sobre a verdade e sobre a justiça. Então percebe que essa parte aqui tem a ver muito com a mente de Cristo. Jesus é a verdade, a justiça, ele justificou a nossa vida. Então nós temos a mente de Cristo no nosso corpo, para que a mente de Cristo seja então para a gente o alvo, para a gente seguir de 1 a 9. Percebe? Acompanha o que eu estou falando, gente, porque isso aqui é algo que não existe no mercado e eu estou te dando um chaveiro completo. Não estou te dando uma chave, estou dando 9 chaves. Pega essa para você,
porque isso é dinâmica e prática. Mas na teoria, talvez você já pegue. Mas eu vou dizer para você, viver a situação é diferente, porque Deus só vai te colocar a serviço dele se você passar pelas aulas. Então, essas aulas aqui do 1 ao 9 tem força, tá? Então, eu vou te atender até aqui, até o 4º passo. Por quê? Porque no 2º passo, que é o número 2, se você se estimulou a buscar Deus, como eu fiz na época, em unidade buscá-lo, o que ele vai fazer? Ele vai dizer para você, é o meu Espírito que é santo, vai te ajudar. Então, a parceria começa no 2º passo. Ele vai te encaminhar para onde ele quer, porque você disse, eu quero. O 3º passo, que já é um passo incrível, porque é o passo da consciência, dos 14 aos 21, é o passo onde você já entra para comunicar a Deus que você quer fazer, sim, alguma coisa nessa vida. E aí, o que acontece no 3º passo? Deus vai dizer, eu, meu filho e o meu espírito com você. 3, a unidade. Aqui é o reino com você comunicando, o reino de Deus comunicando para você. O que você vai precisar produzir? Então, o produtor está aqui para pacificar a tua dor primeiro, através da verdade e da justiça do Espírito de Deus. Então, aqui você vai pegar os 14, 21 e dos 21 até os 28, que seria o normal de um ser humano já estar com a cabeça em Cristo e dizer, poxa, peraí, eu vou me desligar dessa base, que é a base da geração que fica no berço, né? Vamos colocar que aqui é a geração do berço familiar. É a geração que a gente vive muito em função das emoções e das memórias celulares da genealogia, que eu já falei sobre isso em outros vídeos, você pode ir lá olhar várias vezes para você poder entender. Isso aqui é só uma parte muito forte e que vai completar você. Teu corpo vai estar inteiramente integrado a Deus. E nesse caso eu dividi aqui, porque isso aqui é a revelação de Deus para mim. Eu queria muito o passo 8 na época. E esse 8 era a habilidade pacificador. E eu queria muito o passo 9. E esse passo 9 era o próprio Deus. Então eu queria reconstruir o meu eu para chegar a Deus. Então eram 9 cores que eu tinha para poder preencher todo o meu corpo. A mentira do Satanás já começou aqui. Mas como eu nem tinha noção que o Satanás era o pai da mentira aqui na Terra, eu fui pela fé, eu fui pelo amor e fui pela exclusividade. Eu creio que Deus vai me salvar. Você entende? Sem conhecimento nenhum da palavra. Mas hoje, gente, depois de 2015, Deus me deixou 7 anos para aprender a palavra. E é através da palavra, dos princípios que eu estou aqui te dizendo, que você tem como sim gerar os teus 30 dias do mês ou 31 dias do mês, gerar de uma maneira assertiva, efetiva, na prosperidade, disciplinada e na inteligência. Porque isso aqui tem a ver muito com aquilo que você viveu, o primeiro, o segundo, o terceiro passo. Então, se você não resolveu esses 3 primeiros passos da tua vida de maneira consciente e compreendendo que a tua mente está na Terra e a mente está na humanidade, por quê? Porque você ficou no berço da família, nos laços da humanidade. Você não está livre pelo sangue de Jesus, ainda você está no cordão umbilical alimentado pelo sangue da natureza humana. Então isso tem muita herança maldita aí, gente. E vamos longe, né? A geração de Adão e Eva. Então você pode dizer assim, Liane, mas eu já aceitei Jesus, eu já sou salva e tal. Sério, gente? Nesses 7 anos que eu fiquei na igreja, eu vi muitas barbáries. Então, o livro que eu falei esses dias, de John Bevere, que é esse aqui, até tá aqui a minha, esse livro aqui, ó, eu aconselho você estudar esse livro, Kryptonita. Nenhum humano vai conseguir salvar o outro. E olha que os pastores fazem de tudo, sabe, para ajudar. Mas os pastores são como a gente, humano.
Então não existe aqui na Terra ninguém que vá poder salvar você. Mas o diabo, ele diz que sim, porque ele é o pai da mentira e ele quer roubar a tua alma, a tua mente. Ele quer roubar a tua alma. E como é que ele vai convencer você? Pela própria mente. A mente que está presa aqui, ó, na boca do estômago. É como se você tivesse sido mutilado daqui para baixo, você não consegue desenvolver nada. Então você fica nesse nível aqui, sabe? O teu 07 preso lá, teu 714 preso lá, os teus 1421 aqui preso. E ó, e ele deixa você com a mente aqui, achando que está amadurecendo espiritualmente. Você não vai conseguir. Porque eu tive que buscar essa luz rosa que eu queria muito, que não existia nos 7 chakras. Olha que mentira. A professora deu aula e não fez a lição antes para dar essa aula. Olha que mentira. Olha o interesse. Qual é o interesse? E aí, sabe por que eu acreditava que tinha um rosa? E que tinha tal do ouro também? Porque eu via o arco-íris. Eu não via os chakras. Os chakras faziam parte do estudo, mas para mim era o arco-íris. E eu fui descobrir na palavra que Deus é o Pai das luzes. E por isso Deus me liberou para eu utilizar as habilidades, não as cores. Que a única luz que existe é a luz de Jesus. É Ele a luz do mundo. Então, você percebe as mentiras que a gente vai buscando, mas eu fui salva por Deus porque eu estava me estimulando através dele. Ele que me estimulou e eu fui pela fé. Foi ele que me socializou com o Espírito Santo dele dentro de mim. Mesmo que não estava ativo, mas ele conhecia meu coração e ele não abandona o filho que diz: eis-me aqui, pai, eu quero. E ele me comunicou o que fazer. E daí ele disse: você precisa produzir e pacificar a tua dor primeiro, filha. Mas como que você vai produzir, pacificar a tua dor no 5º passo, se é o passo da verdade, se é o 6º passo, se é o passo da justiça, se é o 7º passo, o passo do espiritual? Como? Me conte. Se o pacificador é o passo 8, como? Então eu estou cobrindo você aqui, ó, de todas as partes do teu corpo, do pescoço para baixo, porque você é um corpo, sim, de Deus, mas a mente é de Cristo, e a única mente que pode te revelar verdadeiramente o que Deus quer com você é você copiando a mente de Jesus Cristo. Você está entendendo, gente? Então, o 8, ele vai estreitar você. Que o 8 é o único número que não se desconecta e ainda tem esse estreitamento. Esse estreitamento é você se entregar 100% para Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí sim, você no estreito vai conseguir trabalhar e deixar os espíritos malignos importunar outros, porque tem muita cabeça nesse mundo que ainda não tem noção do que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo, para que depois possa amar o outro. Eu só vou poder amar o outro quando eu pacificar a minha dor. E essa dor, a única pessoa que vai curar você é o Espírito Santo, teu melhor amigo, e ele vai te revelar, a partir dos 21 anos, como que você vai produzir. Deus vai dizer: eu vou te curar. E você vai produzindo através da verdade dele, da justiça dele, pela leitura da palavra. E aí tem a palavra, Filipenses 4, versos 6 e 7. Olha como dá para você ampliar muito com esses 9 números, que vai fechar teu corpo. Ó. Você está totalmente completo. A mente de Cristo e você completo através do estímulo, da parte social e da parte comunicadora, que é o próprio Deus fazendo isso com você. Ele te estimula, ele te socializa, ele te comunica e ele produz para você. Você só precisa erguer teus braços e dizer: eis-me aqui. Eu quero sim discernir entre o bem e o mal, decido pelo aquilo que eu realmente quero, e daí você passa a ser esse Espírito de Deus. Ou não, é o livre-arbítrio.
Tem muita gente que quer ser satânico. Por isso que o mundo está do jeito que está. Que existe isso, a dualidade. Então tá na hora, gente, pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe. Que você entenda esse projeto. Filipenses diz assim, ó. Filipenses 4. O que é o 4? Aqui é o reino de Deus, né? Aqui é o 4. Você produzindo para Deus. Então é você, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então você em unidade com o reino de Deus, produzindo a verdade e a justiça dele. Você jamais vai ficar só. Então, Filipenses 4 já quer dizer o seguinte: eu com o reino trabalhando. Então, o reino tem algo para me dizer hoje, sim. E ele diz o quê? No verso 6, presta atenção, verso 6, que é a cabeça no chão. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que a gente anda ansioso? Porque a gente quer saber do que vai acontecer amanhã e alguém vai ter que me dizer. Então a tua cabeça vai ficar totalmente para o futuro. E como é que o Espírito Santo vai agir na tua mente? Se ele quer a tua mente para ser um conduto daquilo que ele é, e você representando isso através de ser um pacificador também. Então ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em oração e súplica, com graça, com ação de graça, ou seja, com gratidão. Ele diz o quê? Apresente seus pedidos a Deus. Então ele está dizendo, em vez de você ficar buscando aqui nessa terra, por que você não vai buscar a Deus? Por isso que aí você precisa estar com a cabeça no alto. Saiu das 3 primeiras fases, você já está aqui, ó, em conexão, que é a palavra. E daí o 7, que é o verso 7, o 7 o que é? O Espírito de Deus. E ele diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer dizer, não existe entendimento nenhum nessa área aqui, ó, é do mundo. Essa aqui, o Deus D minúsculo, ele comanda, porque ele é o pai da mentira, ele também conhece a palavra, mas ele usa para levar a tua alma com ele. Ele não quer salvar a tua alma. Então, Deus diz: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração e a tua mente. Está junto na alma. Em Cristo Jesus. Pegou esse chaveiro aí? Porque isso não é uma chave não, gente. São 9 chaves. Que faz parte do método da Cruz Me Revelada. E sabe como é que você vai viver isso? Só na prática, gente. São 5 vezes que eu vou te encontrar. Para você se libertar dessa situação. Porque eu tenho sim o Espírito de Deus me orientando. E isso que eu estou falando para você, eu recebi hoje de Deus. No dia 6/3/2023. E eu estou fazendo isso dia a dia. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou com 64 anos. E eu lembro que eu dizia que depois de 64 anos não é mais 7 anos de aprendizado de Deus. É 7 anos em 1 ano. Então, quem não aprendeu até os 63, você acha que se não tiver um estimulador aqui com algo que já viveu, vai conseguir sair daqui? Não. Vai começar a ter mais doenças. Porque um corpo de 64 já não é tão vigoroso do corpo de 40. Aí você acha que o diabo vai usar? Ele vai querer usar o mais novo. E aí, por isso, as gerações continuam com as maldições por aí. Gente, se você tem entendimento disso, com 64 que eu estou, em vez de você ter 7 anos de aprendizado, você vai ter em 1 ano, só que em vez de você gerar maldições para o futuro, você vai estar gerando bênçãos em 1 ano, muitas bênçãos virão, equivalente a 7 anos. 7. Você acha que eu estou na qual, hein? Então, me escute, porque até o final do ano tem muita coisa para fazer. E esse 1919 é rapidinho para você usar. Mas você vai precisar praticar. Então, vem comigo. Eliane Kovaleski, a Cruz Me Revelada na Terapia com Jesus. Me segue lá no YouTube, Eliane Kovaleski, e na mídia, @Eliane Kovaleski. Até mais!